Boa tarde. É o amigo que falou de emputecidos, né? Eu vou falar de amor, e não estranhe se em determinado momento emputecimento e amor for a mesma coisa. Eu vim contar uma ideia que eu tive há uns anos atrás, e a julgar pela forma como essa ideia tem se espalhado e as transformações que ela trouxe na minha vida, eu acho que foi muito mais a ideia que me teve e que tem me tido, porque a principal razão disso existir foi se mostrando com o tempo e foi um pouco diferente daquilo que eu tinha imaginado no início. Tudo começou com o Messenger. O Messenger não foi o primeiro chat que a gente teve, mas foi uma oportunidade de disseminação dessa forma de comunicação. E ele trouxe uma necessidade de a gente começar a escrever na mesma velocidade que falava. E isso fez com que houvesse uma explosão de contrações do português e de todos os idiomas, obviamente, e também de utilização dos outros recursos e sinais do teclado fora daquilo que normalmente a gente utilizava. E assim, numa conversa no Messenger, eu conversando com um amigo, falando sobre amor, senti a necessidade de dar ênfase na palavra e escrevi amor entre 3 parênteses. Nesse momento eu reconheci, eu acho que no mundo pleno de informações que a gente, abarrotado, aliás, de informações que a gente tem hoje, reconhecer é tão importante quanto fazer. Eu reconheci que esse amor tinha ficado bastante interessante, tinha ficado bonito, e comecei a utilizar isso onde eu tinha oportunidade, como, por exemplo, no meu nick do Messenger e algumas coisas, especialmente na internet. E percebi também que as pessoas aderiam muito fácil a essa ideia, tanto a ideia do amor quanto a ideia dos parênteses, utilizando os parênteses para dar ênfase em outras coisas semelhantes. E assim, achei tão bom e tão bonito que eu pensei, eu vou aplicar isso em alguma peça, de arte, alguma coisa que eu possa vender, né? A ideia é boa e todo mundo enfatizava e ficava na minha cabeça dizendo, essa ideia é muito boa. E aí eu fiz umas camisetas, falei, vou vender as camisetas. Fiz as camisetas com o objetivo específico de vender numa festa. Fiz 30. Cheguei na festa, tirei uma para mim, vendi uma camiseta e dei todas as outras camisetas. Dei 28 camisetas de presente, porque quando as pessoas me viram vestindo essa peça, a impressão que causou, o fenômeno que causou entre elas foi tão interessante que eu não me contive e presenteei e percebi que a boa ideia não era necessariamente um bom negócio, um bom business. Mas fui tendo feedback de outras formas, como, por exemplo, à medida que eu fiz os adesivos também para vender e acabei dando tudo, como assim continuo fazendo. Até um dia que eu cansei de fazer e passar para as pessoas, aí eu passei e-mail para todo mundo falando, gente, esse amor está escrito em letra Arial, todo mundo tem isso no computador, faz isso no Word, manda para uma plotadora e imprime, manda plotar quantos quiserem, porque eu fui percebendo que a interessância da ideia era a disseminação, e principalmente trazer essa palavra para o contexto cotidiano, não necessariamente ligado ao religioso institucional, ou ao romântico sexual, ou ao familiar, mas trazer a ideia de amor para as relações cotidianas mais simples. E dessa forma, eu passei a receber, à medida que isso se espalhava, eu passei a receber de volta isso que vocês estão vendo aí, fotografias, impressões das pessoas, às vezes corações também, eu tenho uma coleção de corações ganhados virtualmente, a pessoa reconhece o coração numa folha, numa pedra, qualquer forma de coração, então me manda, e hoje o Facebook ajuda muito a essas coisas chegarem até a mim. E assim eu fui me abastecendo daquilo que tinha partido, daquela intenção que tinha partido. E à medida que foi voltando, estou querendo fugir dessa luz aqui um pouquinho. Será que eu
à medida que foi voltando, é que começou a verdadeira transformação na minha percepção do que é essa palavra. Primeiro eu percebi que eu estava dentro de uma tendência. Eu não criei essa história de trazer amor para falar de amor. Na verdade, era uma tendência, uma necessidade que estava se esparramando por aí, não só no Brasil, em todos os lugares. Depois, como tantas pessoas faziam referência a mim como alguém que espalhava o amor e né, me associavam a essa ideia, eu comecei, de uma certa forma, a me achar, né? A me achar a pessoa que entendia de amor. E comecei a falar bastante sobre isso, dar conselho, né, um perfil meio de conselheira, até que comecei a perceber também que, apesar desse fluxo todo, os meus probleminhas cotidianos, as minhas dificuldades nas minhas relações, uma certa tristezinha de fundo, assim, uma certa insatisfação, não mudava, não mexia. E isso fez com que eu sentisse a necessidade de buscar o que realmente essa palavra podia significar. E em todos os contextos da minha vida houve influência, mas o contexto que eu acho que mais interessa falar aqui é o contexto profissional e a parte profissional que eu estou dentro da sala de aula, né? Eu sou professora aqui da Faculdade de Design. E ali dentro da sala de aula é um grande exercício de amor e de desamor. Inicialmente, quando eu comecei a dar aula, obrigada. Quando eu comecei a dar aula, eu achava que um bom professor era aquele que conseguia compreender completamente os seus alunos. Conseguia entender o aluno a partir das suas características e dos seus problemas que ele manifestava dentro da sala de aula. E aí eu fui virando aquela espécie de professor-mãe. Deve ter professor nessa plateia e esse professor deve saber que isso não funciona muito bem, né? Esse é um tipo de relação que é uma relação mentirosa, é uma relação de engano, porque a gente não é mãe do aluno, o aluno não é nosso filho, então tem muito espaço de aproveitamento nisso daí. Então, um espaço de mentira mesmo, né? Às vezes, eu fui compreendendo que, ao longo do tempo, eu fui entendendo que, às vezes, aquele depoimento emocionado, aquela reclamação doída e profunda, era uma mentira, ou era um exagero, era uma tentativa de me manipular. E também fui percebendo que a minha necessidade de dar assistência para esse aluno nos seus problemas que até extrapolavam a sala de aula, era uma necessidade minha de ser importante para ele, de ser importante para alguém. Era uma necessidade de me confirmar a partir da dependência que determinadas pessoas podiam ter em relação a mim. E a partir daí eu fui desconstruindo tudo o que eu pensava que era amor, até chegar num deserto saudável, de onde, acredito, possa se falar disso de uma forma mais verdadeira e construtiva, né? Obrigada. Obrigada. Bom, estando dentro da sala de aula e observando essas relações que aconteciam, eu comecei a enxergar o universo a partir dali. E hoje eu acho que se a gente pudesse registrar o que se é dito lá dentro, eu acho que a palavra que mais se fala dentro da sala de aula é eu. E a segunda palavra que mais se fala dentro da sala de aula é não. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. E é contra esse não generalizado e interiorizado como alguma coisa até saudável e normal, porque a gente trabalha com pessoas que estão no início dessa autoafirmação, então a gente está muito acostumado a mostrar o que espalhando o que não é, já que o que é mesmo a gente às vezes não sabe. Eu percebi que todo o processo de educação, todas as coisas que são ditas em relação ao aprimoramento do nosso trabalho, esbarram numa grande corrente negativa, difícil, pesada, de descrença
em si. Eu tenho aprendido muito com um amigo, quem me conhece mais intimamente sabe quem ele é. O coração da pedra. Que fala o seguinte: amor não é uma coisa que a gente arranque da outra pessoa. Eu não posso chegar numa pessoa, torcer o braço dela e falar, grita que você me ama. Mas eu posso exagerar numa dorzinha de cabeça, eu posso me fazer de vítima naquilo que eu sei que a pessoa vai se compadecer da minha história. Eu posso criar uma relação de dependência, fomentar uma relação de dependência, que, na verdade, buscando o amor, eu vou estar simplesmente manipulando o outro e me deixando manipular também, com medo de ficar só, com medo de ter que ficar por minha própria conta, quando, na verdade, a gente está, nós estamos por nossa própria conta. Tudo que é fora disso é uma grande ilusão. O outro vem, obviamente, para que a gente possa fazer um exercício. Mas o outro não se transforma em mim. E eu não posso me transformar no outro. E por mais que eu tenha essa vontade e essa intenção, ela é maléfica, sob meu ponto de vista, porque ela é esse jogo de manipulação. Então, citando mais uma vez esse amigo, ele fala que amar é deixar o outro livre, amar é deixar o outro ter liberdade, inclusive para não me amar. Amar é querer ver o outro brilhando, querer ver o outro pleno naquilo que ele deseja, sem esperar nem um sorriso e nem uma piscadinha em troca. Se esse sorriso vier, ótimo. Mas ele não deve ser a condição básica para que eu ame. Se ele for, eu posso até estar a caminho, mas eu ainda não aprendi a amar. E eu vejo que essa premissa que esse amigo coloca é o que pode fazer com que essas políticas de toda ordem, política educacional, política pública, política cultural, possa realmente funcionar. Se não partir dessa ideia de que existe algo que eu posso dar para depois receber, e que de repente eu posso dar para alguém e receber de outra pessoa, se não houver essa consciência, e eu sei que essa consciência não é fácil, eu estou falando aqui, mas isso para mim é um exercício diário, cotidiano, difícil. Se não houver essa consciência, eu acho que não há possibilidade de que essas políticas todas tenham efetividade, não que elas pregam, mas que elas realmente precisam, elas necessitam. A gente viu hoje várias explicações aqui a respeito, várias exposições a respeito do que o planeta está precisando em termos de sustentabilidade, em termos de assistência ao outro, em termos de assistência à terceira idade, mas é preciso que a gente consiga reconhecer essa corrente negativa que nós fazemos parte, que às vezes a gente faz parte em nome da nossa carência. Todo mundo evita de falar e assumir isso, mas na verdade existe uma carência. Essa carência, a gente faz de tudo para poder escondê-la do outro ou para poder aplacá-la. E essa carência é que move essa energia negativa no meio de tantas positividades. Então, estar aqui sábado à tarde assistindo palestra significa uma certa vontade, uma certa expectativa de ter acesso a alguma coisa que possa transformar positivamente o seu dia, não tenho dúvida disso. Mas é necessário também que a gente consiga examinar um pouquinho mais para dentro, andar por alguns buracos que a gente vem cavando ao longo da vida e admitir a nossa participação nas dificuldades do mundo. A dificuldade pode estar acontecendo do outro lado do planeta, mas nós somos ligados. A humanidade, ela é uma rede. Imaginem quantas pessoas já passaram atrás de vocês. Imagine isso dentro da sua própria família.
Tenta visualizar atrás de você e atrás dos seus pais quantas pessoas já existiram. Quais as atitudes que essas pessoas já tiveram e como essas atitudes pesam sobre você, sobre a sua forma de se comportar na atualidade. A sua forma de se comportar no seu dia a dia e nas suas ações. Imagina que existem coisas que estão acima do seu poder de decisão, estão movimentando o seu corpo diariamente, no sentido de você ajudar ou atrapalhar. E tenta pensar aí, em cada atitude dessa que você está fazendo, se você está ajudando ou atrapalhando, sendo que eu acho que a maioria, incluindo eu, obviamente, ainda atrapalha, em função desse desconhecimento, em função desse medo mesmo de examinarmos qual é a nossa parte, né, nessa situação toda que todo mundo quer contornar e todo mundo quer amenizar. Bom, o que eu tinha para falar é basicamente isso, e me lembro de uma outra pessoa que diz o seguinte, que todos os problemas do mundo são originados nessa carência individual. Tem gente que pela carência causa uma briga, um dissabor, um mau humor no outro. Tem gente que é mais carismático, consegue, pela sua própria carência, causar até uma guerra mundial. Mas tudo isso é um esforço que a gente tem de tirar esse vaziozinho interno, que na verdade ele também é uma ilusão. Esse vazio é cheio, a gente é que precisa deixar passar, fluir, né? E que um yogi um dia me disse através de um livro que se a gente não consegue parar um pensamento ignorante, pelo menos que a gente consiga trocar uma ignorância maior por outra ignorância menor. Isso me sugeriu a possibilidade de que a ignorância ela tem um fundo mecânico. Sendo mecânica, ela pode ser combatida mecanicamente, né, com uma certa disciplina, em termos de querer agregar o outro de forma positiva e não manipulando. Muito obrigada, gente.